para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico endoscopista Gustavo Benevides. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, um prazer. Esses são, de fato, os motivos que fazem com que haja essa constipação nos períodos de viagens? Sem dúvida, a constipação intestinal primária, que acontece por conta dos períodos de viagem, geralmente é causada por alteração do seu hábito alimentar, alteração da sua rotina de exercícios, né? Até alteração psicológica. As pessoas são acostumadas a ir ao aparelho sanitário no seu localzinho específico, então alterando isso, certamente vai vir a constipação. E a rotina também influencia bastante, né? Porque muitas vezes quando a gente viaja não tem essa rotina. Sem dúvida, né? O nosso aparelho digestivo ele funciona como um reloginho. Então é muito comum que as pessoas depois da primeira refeição sintam um reflexo gastrocólico, que é um reflexo do estômago para o intestino, para esvaziar o intestino. Isso acontece geralmente depois do café da manhã e a pessoa vai ao seu aparelho sanitário, à sua casa, onde ele tem todo aquele costume e evacua normalmente. Quando você está em períodos de viagem, você está em locais diferentes, você não sabe como é a higiene daquele local, então fica um pouco encabulado de ir ao aparelho sanitário e acaba acontecendo a constipação. E é possível evitar esse problema, doutor? Sem dúvida. Então, o que a gente geralmente orienta para os pacientes que têm constipação é que eles façam esse tour também gastronômico, né? Optem pelas frutas do local onde você vai visitar, optem pelas bebidas locais. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, muito comum água de coco, é excelente para quem tem constipação intestinal. E tentem fazer os seus passeios, de preferência de bicicleta, façam a pé, porque é uma forma de você estar fazendo exercício. Geralmente nos hotéis também onde a gente se hospeda, geralmente há academia. Então chegou no final do dia, não conseguiu fazer uma caminhada, não conseguiu andar de bicicleta, vá para a academia, fique 1 hora caminhando na esteira. Isso vai ajudar bastante o seu intestino a funcionar. A ingesta de água também é muito importante. Sem dúvida. Fibra sem água significa constipação. Fibra com água significa você evacuar de uma forma adequada. Então, a ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia, não necessariamente água, né? Pode ser suco, água de coco, é muito importante. Doutor, em relação aos probióticos, prebióticos, também são bons aliados? Sem dúvida. Se você já tem uma história de uma constipação crônica e você pode levar isso na sua mala, leve e faça uso, porque vai facilitar bastante a sua evacuação. Explica um pouquinho o que são. Os prebióticos são fibras que facilitam a proliferação de boas bactérias de um intestino. E os probióticos são essas próprias bactérias que existem muitas vezes nos iogurtes, nos leites fermentados e que fazem com que o seu intestino tenha mais saúde, né? Ele funciona melhor, a sua imunidade melhora. Então, se você também puder optar por esse consumo durante a sua viagem, faça que você vai realmente se dar bem. E não custa lembrar, se esse problema, se esse desconforto persistir, é importante se procurar ajuda médica. Sem dúvida. A gente está sempre disponível a ajudar e, assim, uma constipação que dura muito tempo realmente deve ser investigada. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Disponha, é um prazer.